Sabe, quando o celular vibra no bolso ou quando a gente pensa num carro elétrico, silencioso, o que está por trás disso? A resposta, olha, pode estar literalmente debaixo dos nossos pés. Hoje, a gente vai mergulhar num assunto fascinante: os elementos que são um motor secreto do mundo moderno e que podem, quem sabe, definir o futuro do Brasil. A gente está falando das terras raras. E o Brasil, olha, tem um papel importantíssimo nesse jogo. Pois é, a conexão entre todas essas coisas é um grupo de 17 elementos químicos que tem um nome que, na verdade, engana um pouco: terras raras. A gente vai ver que elas não são tão raras assim, no sentido de escassas, mas são, sem dúvida, o ingrediente secreto de praticamente toda a alta tecnologia que a gente usa no dia a dia. Então, o nosso roteiro hoje é o seguinte: a gente vai entender o poder oculto desses elementos, falar sobre o paradoxo da abundância deles, dar uma olhada no domínio global da China, mergulhar no potencial gigante que o Brasil tem nas mãos e, por fim, discutir o caminho para a soberania tecnológica. Bora começar? Bom, para começar, vamos direto ao ponto. O que são, afinal, essas terras raras e por que todo mundo está falando delas? Basicamente, é esse grupo aí de 17 elementos da tabela periódica. Eles são a alma, o coração dos componentes mais avançados que existem. Pensa assim, para fazer aqueles superímãs, sabe? Aqueles que são fundamentais para os motores de carros elétricos e para as turbinas de energia eólica, precisa deles. E não para por aí, são vitais também para baterias, iluminação de LED, a lista é enorme. E olha, a aplicação desses materiais é uma coisa de louco. Eles estão em tudo que é canto. Na geração de energia limpa, como a gente vê nas turbinas eólicas, e claro, na mobilidade do futuro, com os carros elétricos. Mas também estão em coisas do nosso dia a dia, tipo fones de ouvido. Eles são literalmente os blocos de montada chamada economia verde. Agora, a gente chega num ponto interessante, um verdadeiro paradoxo. Porque o nome terras raras faz a gente pensar que elas são bem raras, que quase não existem, certo? Só que não é bem assim. O problema não é a quantidade delas na crosta terrestre. O grande desafio, o pulo do gato, é que o processo para extrair e refinar esses elementos é um dos mais complicados e, vamos ser honestos, um dos mais sujos de toda a mineração. Dá uma olhada nesse processo para ter uma ideia da complexidade. Não é só cavar e pronto. Para chegar num produto final com quase 100% de pureza, o minério bruto passa por um verdadeiro banho químico. Começa com ácido sulfúrico, depois tem filtragem, separação química, purificação com solventes. Cada passo desse é super delicado e exige uma tecnologia de ponta. E claro, todo esse banho químico tem um preço, e ele é ambiental. O problema é que durante o processo você acaba concentrando elementos radioativos que já estavam ali no minério, como tório e urânio. E aí? O que fazer com esse lixo radioativo? Lidar com isso de forma segura custa muito caro, é muito complexo e é por isso que não é qualquer país que se aventura a entrar nesse mercado. É uma barreira de entrada enorme. Ok, se é tão complicado e caro, quem é que domina esse mercado? Essa complexidade toda, tanto tecnológica quanto ambiental, nos leva direto para a geopolítica das terras raras. E aqui, o jogo tem um jogador principal, bem claro. E os números, bom, eles não deixam dúvida. Se a gente olhar para 2010, a China era, na prática, a única fornecedora para o mundo todo. De lá para cá, outros países como Estados Unidos e Austrália entraram na corrida para tentar diversificar a produção. Mas a verdade é que o domínio chinês continua sendo esmagador. E por quê? É uma combinação de fatores. Eles têm reservas gigantes, mão de obra barata e por muitos anos tiveram regras ambientais bem mais flexíveis, digamos assim. E esse gráfico aqui coloca tudo em perspectiva, né? Olha só, em 2020, a China produziu mais, muito mais, do que todos os outros países do mundo somados. E o mais importante, o domínio deles não é só na extração do minério. Eles também controlam o refino e a fabricação das peças finais. Isso cria uma dependência tecnológica brutal para o resto do mundo. Certo? E o Brasil? Onde a gente entra nessa história toda? Bem, a nossa maior carta na manga está, como eu disse antes, debaixo da terra. E o trunfo é esse aqui, simples e direto. O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do planeta. É um verdadeiro tesouro enterrado que fica mais e mais valioso a cada dia que passa. Só que existe uma diferença enorme entre ter o tesouro e saber usar o tesouro. Esse é o dilema brasileiro hoje. De um lado, o potencial é imenso, a segunda maior reserva do mundo. Do outro, a realidade. A nossa produção ainda está engatinhando. E tem mais, a gente consome pouco internamente.
Por quê? Porque a nossa própria indústria de alta tecnologia, que precisaria desses materiais, ainda é pequena. Mas parece que o gigante está começando a acordar. Vários projetos importantes estão saindo do papel pelo Brasil. Por exemplo, a mineração Serra Verde, lá em Goiás, está focada nas terras raras pesadas, que são justamente as mais raras e valiosas. A CBMM, que já é uma gigante em nióbio lá em Minas, também entrou no jogo. E tem mais coisa acontecendo na Bahia, em Rondônia, são sinais claros de que o Brasil está começando a se mexer para explorar essa riqueza. E isso nos leva à parte mais estratégica de toda essa conversa. Qual é o plano de voo do Brasil? A ambição, felizmente, parece ser bem maior do que simplesmente cavar um buraco e exportar o minério bruto. E essa frase resume tudo. É um recado direto. O Brasil não quer repetir a velha história de ser só um exportador de matéria-prima, de commodity. A grande meta, o grande sonho, é dominar a cadeia inteira, do começo ao fim. Ou seja, a ideia é agregar valor aqui dentro. É desenvolver a tecnologia para refinar o minério, é aprender a fabricar os componentes mais complexos, como superímãs, e, fazendo isso, a gente consegue atrair para cá as indústrias do futuro. Pensa em fábricas de carros elétricos, por exemplo. Elas precisam desesperadamente desses materiais. A estratégia é criar todo um ecossistema aqui. E isso não é só um plano no papel, não. Já tem coisa acontecendo. O LabFabTR, lá em Minas Gerais, é a prova disso. É a primeira instalação desse tipo em toda a América Latina. Uma mistura de laboratório com fábrica para produzir ímãs de terras raras. A capacidade inicial de 100 toneladas por ano pode parecer pequena, mas o significado disso é gigante. É o Brasil na prática dizendo: "Ei, eu quero entrar no jogo da alta tecnologia". E no fim, tudo se resume a essa grande pergunta, né? Será que o Brasil vai conseguir transformar toda essa riqueza mineral em poder tecnológico de verdade em escala global? Os desafios, a gente viu, são enormes. Vão desde a tecnologia até a questão ambiental. Mas uma coisa é certa: se o país conseguir percorrer esse caminho, não vai estar só tirando o minério da terra, vai estar construindo um novo futuro. A corrida, sem dúvida, já começou.